Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada do Lifetime WCast. Hoje a gente tem mais um episódio, continuando a nossa trajetória de desmistificar aqueles temas que geralmente não estão associados ao universo feminino. Eu sou a Maíra Carboni, diretora de marketing e cofundadora da Lifetime W. Eu sou Fernanda Moura, head de patrimonial da Lifetime e cofundadora da Lifetime W. A gente vai passar um vídeo para vocês conhecerem um pouquinho mais de quem é a Lifetime W. Hoje recebemos uma das vozes mais influentes do mundo do vinho e head de relações internacionais da Bacalhoa, um dos maiores produtores mais renomados de Portugal, e atua diretamente nas estratégias do mercado e parcerias Brasil e Portugal e Reino Unido, tá? Muita coisa essa convidada hoje faz, gente. Além disso, é cofundadora do Got Wine, iniciativa que busca aproximar o consumo de vinho ao público jovem brasileiro. Muito bacana, a gente quer saber disso. Educadora do W7, que é a Wine School Brasil, que é uma referência de formação de profissionais e amantes do vinho. Seja muito bem-vinda, Karene. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Que delícia. É muito bom poder também emprestar minha voz para a Lifetime e estar aqui junto com vocês no WCast. Muito contente. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. A gente tem um presente da nossa parceira, a Inova. É um livro que fala sobre ambidestria corporativa. Eu já li, recomendo fortemente. Depois você nos conta o que achou. Bom, como toda canhota, eu sou uma canhota, toda canhota tem uma certa ambidestria, né? Porque a gente é obrigada a aprender a fazer coisas dos dois lados. Então, já adorei o título e vou ler com muito carinho, com certeza. Maravilhoso. E a gente vai passar agora um vídeo também um pouquinho mais sobre a Inova. Acho que eu falei um pouquinho só do que é essa mulher aí por trás de vinho, né? Conta um pouquinho da tua história pra gente. Olha, essa paixão por vinho, né? Bom, primeiro, Fê, obrigada por me apresentar um pouco do meu currículo. Quando eu caí no vinho, eu caí de uma forma como qualquer outra pessoa, trabalhar, pagar conta, né? Acho que as pessoas sempre associam vinho com paixão, e muitas das pessoas na carreira de vinhos são pessoas que já são aposentadas, que abriram uma importadora, que foram investir numa vinícola, já tiveram uma carreira em outra área. Sim. E entraram no vinho. Eu não. O meu lado foi totalmente o contrário. Na realidade, a pessoa que tinha fundado a importadora que eu fiquei à frente já era uma pessoa aposentada que seguia todo esse padrão, né? Que era um grande amigo do meu pai, que era o seu Manuel Garcia, que seguia o padrão de, já me aposentei, tô com a vida ganha, vou investir em vinho porque é minha paixão. Ele fundou essa empresa. Meu pai, na década de 90, começou a se envolver com a empresa, mas nunca trabalhou ativamente, e chegou um determinado momento e precisava de uma sucessão. Mas eu era muito nova, eu sou publicitária, comunicadora desde nova, trabalhava em agência de publicidade, e tinha trabalhado numa revista de gastronomia, mas na área comercial, porque era uma área de relacionamento com agências e tudo. E meu pai falou, você não quer conhecer a empresa, saber o que faz, para ver se você se interessa por isso? Na época eu não estava muito feliz na gastronomia, porque a revista era uma coisa que também tinha que se reinventar, não era uma coisa mais tão feasible, né? Tão fácil de vender, né? Porque a gente estava migrando para o digital naquela época, estou falando meados de 2000, e eu falei, bom,
por que não? Fui ver o que era a importadora, o que era trabalhar com vinho, mas em pouco tempo seu Manuel ficou muito doente e teve que se ausentar do negócio. Então eu falo que eu herdei um negócio sem saber o que era, e não tinha paixão por aquilo. Eu tinha realmente necessidade de fazer dar certo. Caiu no meu colo, vamos resolver. Então, no começo, eu estava muito envolvida com administrativo, com sistema, com que eu vou... Vai ser sistema X ou Y, contabilidade, como que faz para vender, distribuir. Mais empresária. Empresária. Eu nunca tive aquela coisa da paixão pelo vinho. Eu conto sempre, quando me entrevistam, de onde que veio a paixão. Eu acho que a paixão foi uma coisa que eu permiti me apaixonar. Eu, como uma pessoa sempre muito perfeccionista, eu comecei a estudar vinho para entender o produto que eu vendia. Mas até aí, não fazia parte da minha vida. Não fazia parte da minha... Eu era muito nova, né? 20 e poucos anos. Então, a gente corta a cena aí, já quase 20 anos se passaram, então eu era muito jovem. Então, nisso, eu tenho que aprender o produto para saber vender o produto. E comecei a estudar. Só que eu comecei a estudar os primeiros cursos que tiveram no Brasil, lá atrás, e cada vez que eu estudava, eu descobri algumas coisas lá dentro que eu me permitia me apaixonar. Uma, história. Eu amo história. História de pessoas, de vida, de empreendedorismo. Então, as histórias me atraíam, e além da história, a questão do produto em si, né? Porque não é assim, você imprime uma capa e ela vai ser sempre igual. O vinho muda, depende, é agricultura, depende do clima, depende de como foi colhido, quando colheu. Então, tem muita variável para chegar numa garrafa única. E eu acho a beleza de produzir vinhos muito diferentes, sendo o mesmo vinho, e a beleza de produzir vinhos iguais, sendo o mesmo vinho, porque também quando a gente fala de uma mega industrialização, você também tem que criar vinhos muito parecidos da mesma marca, e é um desafio. Me apaixonei nesse momento, então eu acho que hoje me pergunta, eu falo, olha, eu aceitei me apaixonar pelo vinho quando eu já estava na metade do caminho, e hoje eu gosto muito, eu estudei várias certificações em Inglaterra, Estados Unidos, no Brasil, em vários lugares do mundo. Hoje eu dou aula na The Wine School, a WSET é uma das maiores referências de vinho no mundo, que é uma escola inglesa que é representada aqui no Brasil pela The Wine School, e por outras também, mas eu dou aula na The Wine School, que foi a escola que eu me formei aqui no Brasil. E fica onde essa escola? A escola, ela dá cursos no Brasil todo, mas ela é baseada em Recife. Tá bom. O dono hoje é de Recife. Ela nasceu em São Paulo, com um dono chileno. Hoje o sócio é do Pernambuco, mas dá aula em vários lugares. A gente dá aula aqui em São Paulo, várias turmas e tudo. Então, acabei me envolvendo com isso. Dou aula hoje, né, em formação de sommeliers, eu dou aula em Campinas, na SB Som, dou aula na ABS de Alagoas, tem vários lugares que hoje eu dou aula, mas para seguir um pouco esse legado do que eu aprendi. Eu acredito muito que você ensinar é aprender todo dia, né? Você aprende com os alunos e tudo, mas a minha trajetória no vinho foi o contrário. No geral, eu entrei nisso porque eu era nova, eu tinha que pagar a conta, estava preocupada o que eu ia fazer no Natal, no Réveillon, no Spring Break. A minha preocupação era assim, custava uma preocupação bem privilegiada, né? Na alta bolha do privilégio que eu tinha, cara, como que eu vou ganhar dinheiro para gastar? Sim. E nisso eu tenho que trabalhar, tenho que pagar minhas contas, né? A independência, morar sozinha, comprar um carro, comprar um apartamento. Então, minha paixão veio como diria minha mãe, do boleto que eu tinha que pagar, né? Então, a paixão vinha disso. E apaixonei, acho que eu tenho um privilégio de ter herdado um negócio, uma paixão que todo mundo tem como hobby. Muita gente tem como hobby, eu não. Assim, hoje eu tenho outros hobbies, que não é o vinho, porque o vinho é o meu trabalho. Né? Você fez o caminho contrário, né? Geralmente exato. É o hobby que vira profissão. Exato. E você fez, na verdade, uma profissão que se tornou uma paixão. Uma paixão. Né? Mas é o que eu sempre digo, muita gente, eu tenho certeza que a gente tem muitos ouvintes que são apaixonados por vinho, e eu recebo mensagem, assim, diariamente sobre, eu queria tanto estar no mundo do vinho. Eu falo, cara, mas você quer estar no vinho só para pertencer ou para ganhar dinheiro? Se quer ganhar dinheiro por hobby, não vai.
Porque você não vai vender só o que você gosta. Se eu pudesse vender, né, lógico, eu tenho o privilégio de trabalhar numa vinícola como a Bacalhoa, que tem rótulos incríveis e que tem coisas que eu sou apaixonada, aí tem rótulos que eu já não sou tão fã e tá tudo que você bem. Tem que vender. E é um negócio, Empresa, tem que vender, né? E é o trabalho. E aí, cada vez mais que eu me envolvi com vinho, eu me apaixonei por uma coisa que chama negócio do vinho. Eu sou apaixonada pelo negócio, onde vende, o que vende e por que vende. Porque é muito fácil falar, ai não, mas as pessoas no Brasil estão bebendo errado, a gente deveria aprender a achar produtores disruptivos, pequenos na Borgonha. Meu querido, na Borgonha, a gente está falando de cara, um vinho que vai ser de 50 euros, a garrafa. Todo mundo é público para isso? Ah não, mas a pessoa pode não ter dinheiro e beber melhor. Estamos falando de quem? Estamos falando de que público? A pessoa quer beber melhor? Eu sempre falo para as pessoas, gente, eu tenho grandes amigos que são do mundo do café. Aliás, até o Boran, que é acho que uma pessoa interessante também, que é um campeão mundial de barista do mundo, ele é uma pessoa próxima, e ele fala de café, outros níveis e tal. Eu falo, gente, eu continuo tomando na minha casa o bom e velho pó de café que eu passo, e não entro nessa coisa de entender o café mais... eu só quero beber café de manhã, né? Às vezes a gente pega o da maquininha lá, que eu não vou falar a marca, a gente pega o da maquininha, põe o da maquininha... E tá tudo bem, e tá tudo bem. Será que é sempre que a gente quer tomar o melhor café do mundo? Às vezes eu acordo sábado, pego o meu grão, vou moer o grão, aí eu faço aquele café todo gourmetizado, faço uma experiência única, mas é aquele momento que eu quero ter isso. Sim. O vinho é a mesma coisa. O vinho a gente tem que ter o momento que a gente vai beber na nossa dieta, no dia a dia, e eu tenho vinho na minha dieta, no meu almoço, no meu jantar, faz parte da minha cesta básica o vinho. A minha também adorei esse tema. Faz parte de uma forma cultural, lógico, de novo, né, falando culturalmente, vinho ainda é algo muito caro no Brasil. Não é para todo mundo, mas dentro do universo, que eu tenho certeza que é o universo também que a Lifetime atinge, a boa parte das pessoas poderiam ter vinho na cultura, né? Já podem ter. Eu não estou falando de vinho de 100 reais, estou falando que tem vinho de 50, de 60, de 70, que já pode estar no dia a dia. Sim. E às vezes a pessoa tem como ter um vinho de 100 reais no seu dia a dia, por que não fazer parte da sua rotina também, né? Então isso faz parte da minha dieta, faz parte totalmente da minha alimentação. Eu chego num nutricionista e falo, olha, eu bebo almoço e jantar, uma taça. Lógico, tudo com moderação, com responsabilidade social, vai beber, não vai dirigir. Sim. Né? Então, recentemente eu tive um caso que, infelizmente, eu tive um assalto num táxi, e aí todo mundo, mas como você pega táxi à noite? Gente, eu bebo à noite. Então, vou ter que pegar alguma coisa, sim, né? Então, assim, esses tipos de decisões que a gente faz. Mas, enfim, de novo, né? Eu acho que faz parte do meu universo vinho, e hoje eu sou uma pessoa que gosto de advogar sobre o consumo de vinho consciente, com responsabilidade social, mas um consumo dentro da nossa rotina, né? Dentro da rotina. Perfeito. E nesses seus quase 20 anos, que nem você falou, né, Karine, à frente primeiro da Portuscali, depois agora da Bacalhoa, quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Porque, de novo, não é um universo extremamente feminino. Né? Não é. Eu acho que quando eu entrei lá atrás era cada vez menos. Eu acho que a grande sacada é que qualquer mulher que está atrás do balcão do vinho, ou ela é vista, principalmente em grandes feiras, em grandes eventos, ou ela é vista como uma menina bonitinha que foi contratada para estar lá, e que não tem nada demais se eu fosse realmente a menina bonitinha para estar contratada lá, mas assim, eu era a dona da empresa. Ou é vista como a herdeira que não sabe o que está fazendo, né? Então você precisa se provar 1000 vezes mais para você estar lá, né? Então, assim, eu acho que a maior dificuldade foi eu conseguir aprender a lidar com a minha própria autocrítica. Porque eu sabia que para ser alguém relevante nesse universo do mundo do vinho brasileiro, eu precisaria ser 10 vezes mais do que um homem. Eu sabia disso. Então, para ser relevante, eu tinha que estudar muito mais, eu tinha que estar muito mais atualizada, eu tinha que falar outras línguas, eu tinha que... Quando eu estava atrás do balcão, eu tinha que estar... E aí eu vejo, né, eu brinco muito com meus amigos no mundo do vinho, hoje eu vou dar cursos e tal,
vira um hábito, eu não consigo. Eu vou falar do mais básico do vinho, né? Diferença da Cabernet Sauvignon e da Merlot. Eu dou uma olhada de novo nos aromas da Merlot. Karene, você sabe disso? De cor e salteado. É que nem você, né? Ir pro básico do básico. Mas a insegurança que a mulher tem para ter a certeza do que ela está fazendo faz com que a gente tenha que se manter, se provar, Isso para toda a área masculina. Toda mulher que senta aqui fala, né, que ela tem, o tempo inteiro ela tem que estar sempre reciclando, com medo dessa insegurança de alguém, tipo, vai fazer uma pergunta que eu não estou preparada para ela. A famosa síndrome da impostora, que vocês já devem ter falado 1000 vezes aqui, a gente está cansada, a gente luta o tempo todo contra a gente mesma, porque a gente sempre está errada. E a gente acredita que está errado, né? O patriarcado e o machismo estrutural não está só no homem, está na mulher também. A gente se sente inadequada, a gente não sabe se usou a roupa certa, a gente chega, cara, eu deveria estar de tal jeito ou de tal. Então, assim, eu deveria estar de terninho preto nas apresentações do vinho, porque as mulheres são sempre, as mulheres sommelier de salão, geralmente estão sempre muito mais masculinizadas. Posso estar de vestido, posso não estar de vestido, né? Será que estava muito curto? E o vestido está no joelho, você está preocupado se está curto. Então, assim, a gente está sempre se preocupando se a gente vai chamar muita atenção, e ao mesmo tempo a gente tem que chamar atenção, porque senão a gente não pertence, né? Então é uma guerra interna de autocrítica, que eu acho que esse é o maior desafio. O maior desafio era, eu sou herdeira, né? No fim do dia eu tive que aceitar o fato de ter dado uma empresa, né? E aceitar o privilégio e fazer o melhor com isso. Porque é muito difícil as pessoas olharem e falar, não, mas para ela foi fácil. Todo mundo. Sempre tem essa coisa. Sempre vai ser mais para ela foi mais fácil. Eu não discuto que eu tive muita facilidade para entrar no mundo do vinho, porque, de certa forma, uma empresa caiu no meu colo para eu resolver. Sim. Mas eu persisti 20 anos, não foi nada fácil. Não foi nada fácil, porque eu tive que me mostrar mesmo, dentro de várias stakeholders, microbolhas, estudar, ir atrás, falhar várias vezes. Eu errei muito. E assumi que errei. Olha, errei, o que eu vou fazer e tal, pedir ajuda, aprender com o outro, né, e assim, eu sempre liderei pessoas mais velhas que eu. Eu ia te perguntar isso, se o seu time tem mulheres, né, porque uma ajuda muito a outra, dá uma força. A Porto Scali sempre teve muita mulher, e mulheres mais velhas que eu. Isso é bom. Por um lado, era muito bom, porque criava uma certa empatia, por outro, eu tinha que aprender a ser assertiva. Né, próximo o suficiente, longe o bastante, né? Quando a gente vai gerenciar uma equipe, não adianta a gente trazer aquela coisa maternal, de trazer todos e resolver o problema de todo mundo, não tem como, não tem como. O homem, ele tá sempre na desculpa de, eu não preciso, ele não é o maternal. Ele não precisa arranjar, ele não precisa lidar com o problema dos outros, não é dele. Porque ele não foi ensinado, não é fisiológico. Isso é educação, isso é antropológico. A antropologia mostra que nós somos mães, cuidadoras. Sim. Eu não sou mãe, mas eu sou cuidadora da equipe, eu sou cuidadora do problema do outro, porque a gente foi criada para cuidar. E essa questão do criada para cuidar faz com que a gente queira fazer isso com todo mundo, com a equipe, querer... e todo mundo fala, não, é um olhar mais empático, é um olhar mais carinhoso. É sempre que eu preciso ter esse olhar. Então eu comecei também assim, cara, quando que eu posso ser firme? E quando eu sou firme, eu não posso ser taxada de louca. Quando eu sou assertiva, né? Eu não posso ser taxada de... Porque é isso, a mulher quando ela é assertiva, ela é louca. Ela Exato. Descontrolou na cabeça, entendeu? Tá na TPM. Tá na TPM, a Karine não acordou bem, o hormônio e tal, não sei o quê. Não, gente, eu só estou sendo assertiva. Não dá mais, eu já tinha avisado 1, 2, 3, 4 vezes. Né? Quinta já é até bastante. Por que eu tô falando pela quinta vez? Né? Então, um homem, quando ele é assertivo, a mulher não. E, então eu comecei, essa foi uma das maiores dificuldades, assim, saber se eu podia errar, saber o quão eu poderia ser assertiva, saber o quão eu poderia gerir sem ser responsável pelo problema de todo mundo, porque eu sempre fui uma pessoa muito empática, e essa coisa de trazer o problema para mim, querer resolver de todo mundo,
que medida eu tenho que resolver o problema de todo mundo. Então são desafios grandes, eu acho. E outra, me mostrar no mundo do vinho mesmo, né? Sempre foi muito masculino e no começo eu era muito infantilizada. Do tipo, a menina novinha. E assim, eu como eu frequento muito Portugal, a menina Carene, a menina Carene, a menina Carene. Nunca a mulher Carene. É sempre aquela, é filha de alguém, Só que o meu pai, ele nunca foi protagonista no mundo do vinho. Ele tem os protagonismos dele, ele é um baita cara no setor de logística e saúde, mas ele nunca foi do vinho. Então, ele nunca trabalhou com vinho, ele nunca estudou vinho. Eu digo que ele tem litragem, que ele gosta do que ele bebe o que ele gosta. Mas ele não é uma pessoa técnica do vinho, ele não é uma pessoa que sabe de vinho, ele é uma pessoa que sabe o que gosta de beber de vinho, e eu acho que como boa parte dos nossos ouvintes, eles sabem o que bebem, gostam do que bebem, mas não quer dizer que são técnicos, porque você precisa estudar, precisa ir atrás. Precisa ter certificações? Não necessariamente. Você pode estudar por você mesmo, mas as certificações ajudam a te dar um norte, né? E então foi para aí que eu fui. Eu falei, vou pegar as melhores certificações do mundo. Sim. Hoje eu sou a única brasileira que mora no Brasil que estou fazendo parte do Master of Wine, que é um título, que eu falo que é título da nobreza do mundo do vinho. Só tem 470 pessoas no mundo que tem esse título. E eu tô nesse programa, que é um programa super difícil de ser aceito, muito excludente em todos os sentidos. Você precisa estar na indústria há muitos anos, precisa ser reconhecido na indústria, precisa fazer prova para entrar, precisa ter um diploma muito importante dentro da indústria para estar dentro desse inner circle. E hoje eu faço parte desse programa, desse instituto. Eu espero um dia ter o título da nobreza, mas é um curso que todo mundo fala, mas poxa, ela pode bancar ou pagar. São 10 anos estudando, pelo menos. Não é não é 12 meses, né? É você abdicar de coisas, né? Eu tenho um afilhado que eu nunca fui no aniversário dele. Ele vai fazer 4 anos ano que vem. Por quê? Porque o aniversário dele sempre cai junto com a prova. E assim, é meu sobrinho, meu afilhado. E eu falo, gente, imagina eu nunca ter ido no aniversário do meu afilhado. Pra mim, mas é bobagem. Não, cara, é investimento, é você fazer escolhas, é você não estar próximo de momentos que você queria estar, que é importante pra tua vida. Você tá pensando na tua carreira também, né? E a gente fala, acho que todo mundo deve falar isso, né? Todo mundo vê o close, mas não vê os tombos, né? A gente chega lá, mas a gente teve que carregar muita caixa de vinho, teve que correr muito atrás. É muita dedicação para você ser voz dentro de uma área, de um segmento, seja ele qual for, né? Você falando de voz, tem muitas mulheres hoje nesse grupo? Do Master of Wine, hoje em dia, acho que já tem o título, deve ser perto de 30%. Aí já cresceu muito. Um número que Cada vez mais as turmas têm mais mulheres. Quando eu dou aula hoje, as minhas turmas têm mais e mais mulheres. São mulheres que já estão nessa transição de hobby? Maioria é transição de hobby. Maioria é médica, advogada. Minhas alunas são sempre essas. Os homens têm mais dificuldade de estudar. Porque eu acho que, e aí eu também tenho, gente, sem generalizar, né? Vamos falar aqui tem homem estudioso também. Tem homens, vários estudiosos, eu tenho grandes amigos que são muito estudiosos, e assim, eu tenho muitos homens que são vulneráveis, que falam da sua fragilidade, mas assim, vamos fazer um recorde do mercado financeiro, né? Eu tenho muitos clientes no mercado financeiro, boa parte nunca sentou para fazer um curso de vinho. Mas tem confrarias, abre garrafas carésimas, mas também quando você entra para fazer um curso, você tem que cair no risco de não passar na prova. O ego dessas pessoas aguentam isso, né? Então eu acho que também a gente criou, eu falo que a gente tem essa coisa do machismo estrutural que coloca a mulher numa posição difícil, mas coloca um homem também numa posição difícil. Eu acho que o homem também fica hoje o homem, essa coisa de não poder chorar, de não poder ser vulnerável, de ser o provedor, de ter que pagar conta, cara, o homem hoje no mundo, né, ele também tem uma dificuldade muito grande de passar por cima de coisas que ele acha que ele é obrigado. Então, assim, cara, fazer um curso e não passar na prova, tá tudo bem. Mas a postura da mulher sempre, né, de querer estudar, de aprender, né? Mas eu acho que a gente foi criado, eu acho que a vantagem de ser criadas para cuidar e ser vulneráveis faz com que a gente não se sinta a pior pessoa do mundo de não saber. Porque as pessoas já esperam que as mulheres não saibam. Então é engraçado que quando eu vou nos eventos de vinho, vai sempre 90% homens, 10% mulher. Quando eu abro para perguntas, é sempre uma mulher.
É sempre a mulher, é batata, é a primeira a perguntar, mas por que tal coisa, tal coisa, tal coisa? Ela não tem vergonha de não saber, porque a gente já é esperado a gente não saber. Agora, muitos homens se sentem um pouco, poxa, mas eu vou fazer essa pergunta, vai ser meio boba e tal, e principalmente com uma professora mulher, né? Uma mulher nova, deve causar um certo... Causa um constrangimento. Causa um constrangimento. Tô vendo que as coisas estão mudando muito, e aí também eu acho que é o seguinte, eu tenho grandes homens hoje, aliados, eu chamo de aliados, que hoje eles me ligam, Karen, não sei que vinham pegar, me ajuda, tá certo, tá errado, eu tenho vários que me mandam mensagem. Isso. Mas eu conquistei porque eu acho que também eles acreditam hoje nas certificações que eu tenho, né, acompanharam 20 anos de carreira, sabem ali o quanto eu já estudei para isso. E eu não preciso dizer isso, eles já sabem. Então, eu acho que é aí que eu conquistei essas pessoas. Hoje eles confiam, mas antigamente... Eu poderia ter estudado o que fosse, quanto mais nova também, aí a gente fala de etarismo, né? Eu acho que quando você sai dos 20 e poucos anos, o pessoal começa mais já a te escutar, né? Eu falo que a sair dos 30 para os 40, 40 para os 50 é a grande transição da vida de uma mulher, né? Eu acho que a mulher com 40, ela está muito mais em paz com o saber dela e com a certeza do que ela conseguiu chegar do que uma mulher de 20, sim. Né? Que eu ia falar que menina, olha como é instintivo, eu já ia falar que era uma menina, não é uma menina, é uma mulher, mas eu também, arraigada nesse patriarcado, eu ia chamar essa menina que é uma mulher. Né? Então eu acho que também a dificuldade está aí, né? Eu acho que a gente também vai amadurecendo, vai aprendendo mais e a gente vai tendo a certeza do nosso saber, a certeza que o nosso saber não é infinito, que tá tudo bem não saber. Antigamente eu entrava numa sala de aula, morria de medo de alguém me perguntar uma coisa que eu não sabia. Então assim, eu estudava, eu vou dar uma aula 1, eu estudava o nível 4, mas eu estudava uma semana para dar aquela aula, num desespero de não falhar. Hoje alguém me faz uma pergunta que eu não sei, eu falo, nossa, excelente pergunta, não sei, vou pesquisar. Tá tudo bem, eu não sei. É um alívio isso. É um alívio você falar que não sabe. Não faço a mínima ideia, nunca ouvi falar disso. Vou pesquisar, volto com você. Vou pesquisar, vou te mandar uma resposta. E que bom que eu não sei, sabe? E a pessoa até se sente envaidecida de fazer uma pergunta que a professora não sabe. Então, eu comecei a aprender um pouco isso, e isso vem com o tempo, com maturidade, com conhecimento também. Quanto mais claro o conhecimento está com a gente, mais a gente confia nele, né? Aí até pegando esse gancho de aprendizagem, né? Tudo que você aprendeu dentro da distribuição e importação de vinhos te ajuda hoje a desenvolver a estratégia de negócio para Bacalhau? Olha, como eu disse, eu sou apaixonada por negócios, né? Eu acho que a oportunidade que eu tive com a Portscalia, à frente da Portscalia, é que eu pude errar e acertar com pessoas próximas que topavam o meu erro. Gente, errei, agora a gente tem que recalcular a rota, o que a gente faz. Você ter o privilégio de poder errar, é o que eu sempre falo, quando eu tenho uma equipe, lógico, não vai errar 5, 10 vezes a mesma coisa, mas se a equipe erra na ambição de dar certo, eu falo, cara, tudo bem, vamos topar o erro junto, vamos fazer esse erro, porque não tem escola melhor para pessoas terem coragem de fazer coisas que nunca fizeram. Né? E eu acho que isso veio do meu tempo de importação e distribuição, porque eu tive ideias de como importar, de como distribuir. Quando na Ports eu saí de B2B para B2C, para B2G, para tudo que é B2, alguma coisa eu mudei. Montei site antes da pandemia, 6 meses antes da pandemia, eu montei toda uma estrutura de e-commerce, aí veio a pandemia, eu falei, meu Deus, assim, por que eu tive essa visão? Sabe, às vezes você tá na hora certa, no momento certo, vendi muito bem durante a pandemia, corporativo, vendi muito para o mundo corporativo, fazia muita coisa, e aí isso também me ajuda hoje dentro da Bacalhau. Meu papel de venda aqui no Brasil é um papel B2B de grandes volumes, eu vendo containers para grandes importadores. Então a gente tem aqui na Bacalhau 40 e poucos importadores de bacalhau no Brasil, e a minha responsabilidade é saber onde vender, para quem vender, aquilo que eu falei que eu sou apaixonada, né? Quem compra? Onde compra? Onde eu vou pôr cada vinho? Esse vinho no Piauí vai dar certo? Eu ia perguntar isso, como é que esse feeling, né? Regionalização. Esse vinho vai dar certo aqui no Brasil? Às vezes é um sucesso lá e vai ter um paladar aqui. Tudo é regionalizado, tudo é, porque assim, o Brasil é um continente.
Clima, O né? pessoal que acha que o Brasil é a nossa Faria Lima, não é. O Brasil é um continente para vinho. Eu vendo vinho em Manaus, vendo vinho no Rio Grande do Sul, que eu tenho muito mais concorrente com os vinhos de lá, locais. Eu vendo vinho no Piauí, eu vendo vinho no Ceará, Cada vinho tem uma questão de regionalização, tem uma questão de preço, tem uma questão de valor percebido pelo cliente. Então você fala, pô, eu vendo muito no Nordeste. Aí quando você para pensar, o Nordeste está muito próximo de Portugal. A TAP tem voos diretos Belém tem. de Fortaleza, no Norte também, Belém, Manaus tem voos diretos, tem de Recife sempre teve. Então a TAP tem voos diretos para Portugal e é 6, 7 horas. E eles vão para Portugal com frequência. Às vezes vão mais para Portugal do que vêm para o Rio Grande do Sul. Sim, fica mais perto. Fica mais perto. Então, assim, tem uma cultura portuguesa muito forte. Então, entender isso é uma forma também de saber o que vender, em que região, em que lugar, como posicionar, e quem que vai importar, qual é o supermercado, qual que é a rede, se a gente vai pegar um distribuidor para vender para um trade ou se vai ser off-trade. Então, Oreca, né, que é o canal de hotéis, restaurantes e catering, como que a gente vai, que linha de vinho vai para cada um, só batendo muita cabeça por muito tempo, importando e distribuindo, que hoje eu tenho o conhecimento para tomar essas decisões aqui, não só para o Brasil, como hoje eu ajudo a Bacalhoa na Inglaterra, em Portugal, em outros mercados, para levar o meu conhecimento de trade, que é a minha paixão, é negócios, para Bacalhoa. E eu acho que foi isso que me levou também para a Câmara, para a Câmara Portuguesa, né, que também faz parte aí do meu currículo. Eu me associei à Câmara para vender vinho em 2008. Quando eu me associei na Câmara, as pessoas me viam como a menina do vinho. Era a menina do vinho. A menina do vinho. A menina do vinho, a menina do vinho, a menina do vinho foi ficando, e eu ia lá falar de uma coisa, vinho. Alguém quer vinho, Natal, Páscoa, Réveillon, sei lá o quê. Chegou um dado momento, o pessoal precisava ter um conselho um pouco mais diverso. A Câmara hoje tem, sei lá, 40 e poucos conselheiros, e alguém falou que precisava ter mulher, não tinha nenhuma. Na época tinha 3. Ainda não tem tantas, mas a gente está melhorando. E me colocaram no conselho. Eu falo que eu sempre entrei no conselho pela cota. A menina do vinho que está ali, que entra na cota, não tinha muita gente também para estar. Mas aí, quando me colocaram no conselho, o que eu comecei a fazer? Ser ativa no conselho. Que é essa dificuldade que você me perguntou, né? Como que a gente aprende? Eu tinha medo de falar alguma coisa nos primeiros conselhos. Vou falar o quê? Para um monte de gente que tem cabelo branco aqui, que tem 40, 50 anos de empreendedorismo, eu vou falar o quê? Mas eu comecei a falar coisas que faziam sentido para a minha vida. Do tipo, gente, e mídia digital? A gente não tinha que ter alguma social media? A gente não podia homenagear uma mulher alguma vez na vida, porque nunca teve. A gente não... Aí inventaram um comitê de mulheres. E esse comitê de mulheres deram para quem? Para mim. Ela tá falando tanto de mulher, vai lá fazer esse comitê. Só que o que eu fiz? Eu comecei a fazer eventos relevantes no comitê. Levar mulheres legais para falar. E os eventos das mulheres começaram a virar badalados. As pessoas queriam estar nos eventos do Comitê da Mulher. Até que me convidaram para ser vice. E, cara, a consequência foi eu virar presidente da Câmara. Assim, eu acho que a visibilidade, eu sempre falo para muitas mentoradas e pessoas que perguntam, eu falo, a visibilidade, a gente tem que cavar. Quem não é visto não é lembrado. Se você não vai, aí muita gente hoje chega na Câmara. Hoje eu sou a primeira presidente mulher da Câmara em 112 anos. Nossa. E é engraçado que todo mundo chega na Câmara, os associados, tem 550 associados hoje. A Lifetime, felizmente, é nosso associado também, que eu tenho muito carinho de ter vocês lá. Todo mundo que chega me pergunta, mas por que você? Ninguém... Porque assim, né, quando olha os presidentes antigos, né, tem uma série de pessoas notáveis portuguesas, né, empresários portugueses, né, só para... E perguntam direto para você? Perguntam. As pessoas não têm filtro. As pessoas perguntam. Maíra, por que ela é, né? Não, gente, o fundador do Pão de Açúcar, Valentim Diniz, foi um dos presidentes. A gente tem vários presidentes que são notáveis na Câmara. E eu tenho muito orgulho de fazer parte. Ali tem um mural de presidentes, eu ser uma pessoa que estou seguindo isso, né? E eu sempre falo, quando alguém me pergunta por que você, eu falei, porque era natural ser eu.
Porque eu falar que é natural ser eu, a pessoa vai ter que ir atrás de saber por quê. Uhum. Eu falei, era natural. Da onde vem a naturalidade, né? No mínimo. Mas é também a pessoa parar pra pensar e perguntar por que não é ela. Porque não é ela. Né? Exato. Então a pessoa. E me perguntam, e não foi uma pessoa que me fez essa pergunta, várias pessoas me perguntaram, mas por que é você? E eu acho que a pessoa não está nem fazendo uma pergunta de querer ser. A pessoa nem sabe o tamanho ou o impacto que tem isso. Mas hoje eu tenho uma certeza eu entendo por que a pergunta. Porque talvez se eu chegasse lá também e visse assim, cara, homem. Por que essa mulher? Por que essa menina? Porque aí os homens são todos muito mais velhos. Aí nesse caso é uma menina. Eu sou muito nova, né? Para o âmbito Câmara. A Câmara tem, a média é 60 anos, meus conselheiros têm 50, 60 anos, não tem tanta gente tão jovem. Por quê? Até eu me perguntaria por que ela. E aí, nosso machismo estrutural, a primeira coisa que a gente pensar é filha de quem? Herdeira de quem? Cara, eu tô na Câmara. Eu tô na Câmara há quase 20 anos. Não é por isso que eu tô na presidência, mas não é fácil você tirar essas amarras, e essas amarras vão existir. Então eu sempre falo para as mulheres que vivem o que eu vivo hoje, a gente tem que lidar com isso, a crítica vai ser essa. Agora a gente tem que mostrar o que é importante do nosso trabalho. E outra coisa que eu sempre repito, eu preferia ser o último homem presidente do que a primeira mulher, porque para você ser a primeira mulher, você tem que se provar muito do que o último homem. Ou penúltimo, ou antepenúltimo, não fazendo valor do mérito dos homens, mas é mais um homem. Você ser a primeira mulher tem um peso que todo mundo fala, e o que essa menina vai errar? Tá esperando, né? Tá esperando o erro, tá esperando, a crítica é sempre esperando o erro. Então você tem que estar alerta e vigilante todo momento. Então, acho que a dificuldade de ser mulher nos negócios é que a gente tem que estar muito alerta e vigilante, sem contar com o nosso papel de cuidado da família, dos amigos, que já é esperado, né? De você mesmo. Nosso cuidado pessoal, né? Nossa aparência, cabelo, saúde maquiagem, mental, unha, se tá magra, se tá... Né? É uma ditadura da beleza, ditadura do bem-estar, ditadura de tudo, né? Então, profissional. Então, assim, ser mulher nos negócios tem esses desafios, mas eu também acho que tem muito bônus de que quando a gente fura essa bolha, a gente tem muito mais chance de brilhar. Eu vejo que hoje... Dá um motivo de orgulho, né? E aí você não para. E vai abrindo espaço, né? Para outras, porque agora, para você... Eu acho que vai ser um pouco mais difícil. Exato. Porque a primeira, você tá abrindo o caminho. Depois que o caminho foi aberto, para outras entrarem, fica um pouco mais fácil. Não vou dizer que é super fácil. Mas fica um pouco mais fácil primeira de muitas. Por aí. Eu sempre falo, primeira de muitas. Eu sempre falo, primeira de muitas. Né? Não adianta ser só a primeira, tem que ser a primeira de muitas. Né? E eu espero que seja, né? Que venha muitas outras atrás. A gente tem toda essa dificuldade para abrir portas. Né? Ontem eu estava existe uma associação, um clube português, que é o Grêmio Luso, que são só portugueses associados, tem 87 pessoas. Só eu sou a única mulher associada do clube. E aí eu fiz um evento lá ontem e todo mundo falou assim, mas Karene, como você se sente sendo a única associada do clube? Eu falei, eu me sinto a abertura para todas as outras que vão vir. Acho que daqui 20, 30 anos vão ter muitas outras. Mas é mais difícil ser a primeira porque sempre atrai um pouco de criticismo. Era um clube de cavalheiros que se abriu para mulheres, que agora tem uma. Quando que vai ter mais, né? Então, são coisas que com o tempo, são com o tempo que a gente vai trazendo e vai tendo, e vai tendo mais e tudo. Sim. E cada vez o mundo tá ficando um pouco mais, tentando ficar mais diverso nessa coragem que a gente tem de abrir portas para isso, né? Mas a postura deles hoje, eles reconhecem, né? Tipo, a visão hoje feminina hoje dentro de um grupo extremamente masculino, essa sensibilidade, essa visão sua diferente deles, né? Você sabe que eu acho que antigamente o pessoal ficava incomodado, não vou fazer uma piada, tal. Hoje, por um lado, muita gente me fala que a gente acaba vivendo, e eu vejo muito podcast, muito Reels falando essa coisa da energia masculina, energia feminina, né? De você manter... Eu acho muito que é comum quando a gente está nesses ambientes que a gente é muito masculinizado. A gente entra dentro desse lugar e as pessoas te veem como um homem.
Mas eu acho ok isso. Eu acho que muita gente fala, ai, Karen, você não acha ruim você ser masculinizada? Eu falo, a gente tem que feminizar as pessoas também. E o que eu tento fazer é fazer isso com os homens. Então, eu tenho alguns homens ao meu redor que eu tento fazer isso. Eu falo, cara, eu sei que você tá triste. Fala pra mim porque você tá triste. Cara, eu sei que você tá abalado. Quer conversar sobre isso? Não tô, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Eu falo, mas isso deve ter te abalado, não é possível, você não chorou? A pergunta que eu faço pros homens é, você não chorou? A pessoa fica até assim, nossa, ninguém nunca perguntou se eu chorei, sabe? Mas eu choraria. Você tá levando um sentimento aí. E aí eu tento feminizar os homens, e eu acho que os homens masculinizar, e eu acho que uma hora a gente vai encontrar ali um balanço entre o que é esperado da mulher e do homem. Eu acho que o que vai ser esperado dos humanos, do ser humano. Eu acho que se a gente conseguir fazer esse intercâmbio, uma hora isso é antropológico, isso não é fisiológico. E todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Se o homem ser mais feminino e a mulher, às vezes, ser mais masculina, e a gente chegar no meio termo em relação a isso, eu acho que vai ser bom para ônus e bônus, para todos, exato. E a gente estava falando muito de você ver cada vez mais mulheres nos seus cursos e fazendo parte. Acho que o ensino é, de fato, uma boa porta de entrada, inclusive para as mulheres, né? E como é que você vê esse papel mesmo da educação para conseguir fortalecer o mercado de vinhos e a presença feminina dentro desse mercado? Eu acho é a solução, é o caminho. Eu acho que porque é aquilo que eu te falei, né? Para você pertencer, você tem que ter credencial, né? Tem gente que não precisa ter credencial, ela nasceu pertencendo. Mas para você pertencer a um lugar que você não acessa, a credencial ajuda. É a única opção? Não. A pessoa pode, mas eu sempre falo, gente, credencial dentro do mundo do vinho não é só um certificado, uma educação. Você pode abrir um livro, ler sozinho, aprender, mas você falar disso, você criar um canal sobre isso, você começar a ser conhecida por isso, né? Então eu vejo que esse mundo de influência, todo mundo resume influenciadores a mulheres. No geral, poucos lembram dos homens. Tudo bem que tem muito mais mulher influenciadora, eu não tenho o número, mas eu acredito que tenha mais mulheres influenciadoras. No mundo do vinho não é diferente. A maioria das influenciadoras, os influenciadores do vinho são mulheres. Olha. É muito interessante, assim. E eu digo mais, as mais bem-sucedidas. Os mais bem-sucedidas, porque as mulheres têm aquela coisa de estética, talvez do perfeccionismo, de fazer cada vez mais. Eu acho engraçado que os influenciadores homens, geralmente eles tiram foto de um rótulo, põe no feed e... A mulher prepara essa foto. Não, às vezes a mulher, ela faz vídeo, ela dá mais a cara, ela se... É o olhar, né? Faz tem homens que fazem? Tem homens que fazem também, tem homens que fazem muito bem, mas a maioria, ontem eu fiz um jantar para influenciadores, a maioria dos influenciadores são homens. Mulheres. E mulheres que fazem vídeos, rios. E aí ontem no jantar, é engraçado, as meninas estavam com luz, microfone, sabia, não, Karen, olhar, visão então assim, você vê que estudou para aquilo. Então, voltando à educação, por que educação é importante? Não é só aprender do vinho. Vai fazer um vídeo? Cara, vai estudar como fazer o vídeo. E eu vejo que as mulheres têm isso. As mulheres têm essa coisa de... Por acaso, eu sempre fui piada que todo mundo falava que eu não sabia tirar uma foto. Quando começou a pandemia e eu vi que o mundo ia para a minha tela do celular, a primeira coisa que eu fiz foi, cara, vou comprar um outro celular e vou fazer um curso. Eu fiz um curso de como fazer stories no Instagram, de como fazer vídeo, de como editar vídeo. Eu fiz curso. É meu papel ser influenciadora? Hoje em dia, quando você tem uma carreira, e essa carreira tem várias vertentes, você também precisa vender você mesma. Uhum. Você tem que aprender, aí todo mundo fala, mas eu tenho preguiça de vender quem eu sou. Cara, a única coisa é que quem não é visto não é lembrado. Você vai ter que vender você mesma. Você vai ter que... o produto é você. O produto que é presidente da Câmara é uma coisa, que é head de relações institucionais da Bacalhau é outra, quem dá aula na The Wine School é outra, são produtos diferentes, mas ao mesmo tempo é um guarda-chuva só. Quem é esse guarda-chuva? As pessoas precisam saber quem é. Você precisa aprender a fazer um vídeo e tal. Eu acho que as mulheres são muito protagonistas
exatamente pelo fato delas serem mais vulneráveis. O fato da gente achar que a gente nunca sabe, nunca sou boa o suficiente, não sei fazer um post, não sei fazer a gente vai atrás de aprender. Eu acho que isso é o nosso maior trunfo como mulher, porque quando eu começo a ver que tá uma rede social nova, eu falo, gente, alguém me ensina, tem curso, alguém me fala como que é, como que faz, como posta, como edita vídeo, eu vou atrás. Por quê? Porque daqui a pouco é isso que vai estar na moda e eu não tô lá, não, nem pensar, quero estar também, porque é isso. E eu acho que também a angústia da mulher de pertencer ao mercado de trabalho é porque a nossa geração é a primeira geração que quase toda já trabalha, que já é normal trabalhar, que já não é vista assim, nossa, mas trabalha, né? Se eu ver a geração da minha mãe ou da minha avó, que acho que mais gestante, sim, das nossas avós era ficar em casa era comum. A normal era ir trabalhar. Então, quando a gente foi criada pelas nossas avós já falavam, olha, mas cuidado, se não casar, não tiver um marido, não tem firmeza na vida, não tem constância, quem que vai... Não dá certo, né, minha Quem filha? vai pagar a conta? Quem que vai pagar a conta? E tá certo a visão dela, porque se eu olhar lá atrás, como que você ia pagar suas contas se não tivesse casamento? Se eu tivesse nascido no século passado, eu ia arranjar um marido, porque tava certo. Mas não, é a nossa primeira geração que podia o quê? Trabalhar. E pagar as próprias contas, e desenvolver nossos sonhos, e fazer tudo isso. Por um lado, vem uma angústia muito grande de não dar certo. E eu acho que é essa angústia que movimenta a gente. Eu acho que a mulher é um ser angustiado. É um ser que, assim... tá sempre, e aí todo mundo fala essa coisa de as mulheres fazem mais terapia, as mulheres vão mais atrás de saúde mental, mas é porque a pressão na mulher e o que se espera de uma mulher nos dias de hoje, cara, não se compara aos dias ontem, né, no século passado. A gente é uma pressão muito grande, que é por isso que a gente vive angustiada. É a angústia que movimenta. A gente tá mais aberta também, né? A busca pela saúde mental. E a ser menos, né? E a tentar discutir. Por isso que a gente vai viver mais, tomando vinho. Exato. Espero que sim. Mas é isso. Em que medida a gente é capaz de usar a educação ao nosso favor? E eu vejo que é a saída, é a resposta, é o caminho. E essa geração que tá chegando? Né, que a gente estava até falando antes de começar o episódio, que é uma geração que não tem o costume de beber vinho. Né? Qual que você acha que é o caminho para que a gente aumente esse consumo de vinho? Cara, a Gen Z, eu acho que a Gen Z é a primeira geração nativa digital, né? Ainda sou um pouco jovem, eu sou millennial, eu sou Y, a gente tem a geração X que veio atrás de mim, os baby boomers, mas a Gen Z, que nasceu ali depois de 95, começaram a consumir vinho agora, né? Agora que já estão ali com 20 e poucos anos, eu acho que o maior batalha, todo mundo fala que essa questão da cultura do bem-estar e da saúde, principalmente atrelado pós-pandemia, porque a pandemia fez com que todo mundo olhasse mais para a saúde. Muita gente fala que essa geração é a geração da Netflix, né, de todos esses streamings que fazem eles ficarem dentro de casa, só assistindo TV, que, né, cada vez menos sexo, saem menos, bebem menos. Então tem todas essas alcunhas para essa geração, mas eu costumo dizer que eu não culpo geração por consumo, porque toda geração, desde a X, consumia menos quando era mais nova, e a resposta era uma só: dinheiro. Os mais novos têm menos condição, e menos condição, o que você quer fazer? Otimizar. Você quer otimizar o teu investimento. Vai tomar uma bebida mais forte para ficar bêbado mais rápido, ou um drink, né, um coquetel que rende mais, alguma coisa assim. O vinho acaba proporcionalmente sendo caro. E é normal, por exemplo, os millennials, quando eu comecei a trabalhar com vinho e eu fundei o Got Wine, pensando nos millennials, é uma festa que eu faço, o Got Wine, que vai fazer 10 anos esse ano. E em 2014 eu discuti assim, os millennials, que eram a minha turma, não bebiam vinho tanto. E eu fiz essa festa para desmistificar o consumo de vinho em festas para esses meus amigos na época. Hoje, corta a cena, 10 anos se passaram, esse pessoal já bebe vinho, já não vai para festa, bebe vinho mais que todo mundo, né? Os millennials ainda não ultrapassaram os X, mas vão ultrapassar logo, logo. E os ex que são culpados, daqui a pouco vai começar a beber vinho também, quando tiver família, outros hábitos, outras coisas. Mas
respondendo a tua pergunta, se perguntar o que fazer, eu acho que sim tem que ter categorias de bebidas para cativar esses jovens, tem que ser uma porta de entrada, então bebidas fáceis, hoje em dia a gente fala muito de vinho sem álcool, vinho zero, baixo álcool, mas o que pouco se diz hoje em dia é a ditadura dos algoritmos. O problema hoje maior do consumo de bebidas está mais relacionado com as nossas mídias sociais do que qualquer outra coisa. A Gen Z é nativa digital e ela está no TikTok toda hora. No TikTok está falando o quê? De dieta, de magreza, tá mostrando academia, tá mostrando influenciadoras lindas, belas, magras, que a pessoa não sabe o que ela faz por trás para ter aquele corpo. Ela só treina, come frango com batata doce. E o que você faz? Ela fala pra gente, né? O que você faz? Você trabalha. Você tem que pagar a conta, você tem que ir pra faculdade, você tem que fazer tudo, porque você é jovem, ainda tem que ser socialmente ativo, ainda tem que namorar, tem que fazer tudo, mas você tem que ser magra, tem que ser bonita, tem que ter a bolsa do ano. Esse jovem, nessa ditadura da mídia social, dificilmente vai querer estudar, querer beber vinho, querer entrar, ou cada vez mais, né, das festas, quando a festa tem a onda da medicalização, porque hoje em dia a gente tem essa onda dos medicamentos para acelerar, dos medicamentos para dormir, que hoje é o quê? A produtividade. As mídias sociais fazem com que a gente ache que a gente está sempre devendo. Eu acordo, olho meu TikTok, meu Instagram, eu já estou devendo. Eu já estou mais gorda que fulano, eu já estou mais feia que Beltrana, eu já não trabalhei como a turma do clube das 5 da manhã, eu já não fiz tênis, eu já não fiz isso. Quando você acorda, todo mundo já fez alguma coisa. Aí você fala, cara, já acordei devendo. Para lidar com isso, o que eu tenho que fazer? Já fico ansiosa, tenho que tomar um remédio da ansiedade. Aí tenho que tomar um remédio para produzir, porque o da ansiedade dá tranquilidade. Aí eu tenho que arranjar um remédio para dormir, porque eu tô... Toda essa medicalização dessa geração que nunca foi tão medicalizada, e as canetas de emagrecimento e tal, faz com que também você não consuma álcool. Então, o álcool está sob ameaça. O consumo do vinho nunca esteve tão baixo no mundo, desde a década de 60. No mundo. Esse é um problema global, não tem nada a ver com o Brasil. Pelo contrário, o Brasil e Índia, Brasil, África do Sul, México, ainda é a bola da vez. Que se consome mais vinho. Que aumenta o consumo, mas aumenta o consumo por conta de uma ascensão da classe média. Jovens adultos, né, que são os millennials, tendo poder de compra. Então, mudando a cultura. Quando você olha a novela da década de 90, a ricaça lá do Leblon, ela chegava e pedia um drink, um whisky. Ou um dry martini, um whisky. Hoje você não vê uma novela que a pessoa do Leblon... Estava tomando uma champanhe. Sempre uma champanhe e um vinho. Então, a cultura aspiracional mudou no Brasil. Cada vez mais a gente vê, culturalmente, as pessoas... Você vê pessoas da classe média, classe mais baixa, querendo beber vinho. Nem que seja no momento de celebração, no momento único. Você escuta mais, né, as mulheres hoje, o happy hour das mulheres. Vinho. Vamos tomar um vinho para dar uma relaxada. Cultura. É um momento gostoso e que tá muito mais no diálogo nosso. Antigamente, não sei, falava de happy hour, você não falava... Vamos beber alguma coisa. Hoje vamos tomar um vinho. Vinho é algo que representa meio esse estresse que ela vive, esse tanto de pratinho que você falou que deixa ela completamente assim, você tem que ir super estressada ou estafada, o vinho vem como um momento de paz, que é o que o mundo do vinho está tentando fazer. A gente tem várias entidades que estão discutindo o consumo do vinho de forma moderada como bem-estar, como saúde, como conexão, como relacionamento. Você liga para uma amiga para tomar um vinho. Você não termina uma garrafa de vinho sozinho em casa para ficar bêbado. Você quer ficar bêbado uma garrafa sozinho, você vai para uma de uísque. Não é um vinho, que se você é alcoólatra é o uísque que você vai se meter. Você não vai tomar vinho. Você não vai até beber quantidade de vinho, você vai para ser alcoólatra com vinho, você tem que ter muito dinheiro. Tem gente que é, não tô fingindo aqui que não tem alcoolismo disfarçado no mundo do vinho, mas é muito mais raro.
É bem mais raro. Então, no geral, eu acho que, respondendo essa pergunta, tem coisas para fazer para a Gen Z? Tem. Tem produtos que podem trazer esse grupo para o vinho, mas acho que a gente não tinha que se preocupar tanto com a Gen Z, a gente tinha que se preocupar mais com a ditadura das mídias sociais em relação ao que o mundo precisa ser, porque não é só a Gen Z que parou de beber álcool, os millennials, são os baby boomers que estão bebendo cada vez menos. E está muito ligado com a medicalização, está muito ligado com essa questão da magreza total, que hoje em dia vive em voga total, e dessa coisa do medo, que está muito próximo à pandemia que acabou de sair. Um medo de morrer, que a gente viveu coletivamente, fez com que a gente olhasse para a saúde com uma forma muito controladora e maniqueísta, sem tons de cinza. É 8 ou 80, é bebe ou não bebe. Não pode beber nenhum álcool, não pode comer açúcar nenhum, nada de gordura, não tem meio termo. E eu acho que voltar à moderação e o meio termo vai fazer com que a gente sofra menos e crie menos barreiras para ser feliz, porque não adianta você falar, eu vou fazer tudo maratonista, álcool não, açúcar não, blá 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 não. Outro dia você tá com câncer, você vai culpar quem? Que acontece, a gente já viu 1000 casos, acontece. Vai culpar o produto de cosmético que você usou, tem que culpar. A vida é incontrolável, a gente tem que lidar com o incontrolável e tentar controlar na medida do possível, de forma moderada, né? Essa é o que eu acredito. Você falou um ponto de aprendizado, né? E eu acho os lugares hoje que comercializam, hoje um restaurante, um hotel, se eles têm profissionais hoje que sabem passar essa experiência, ele consegue ensinar alguém que não está. Às vezes você vai num restaurante, um casal, que não conhece muito de vinho, mas ele pega um sommelier que conta a história, que entende o que... Esse cara começa a se apaixonar pela bebida, né? E tudo vai pela educação e a história que é contada, né? E aí aquela lembrança começa a ficar boa, né? Nossa, eu tomei um vinho em tal lugar, com aquela comida, experiência o tempo inteiro. E acho que isso que vai fazendo o brasileiro, acho que o ser humano ir buscando. Se você viaja fora do Brasil, hoje você vai em qualquer restaurante fora, você pede hoje uma ajuda para um sommelier, ele vem. Mas ele vem assim, doido para te ensinar. Né? Eu acho isso é legal. Você pergunta tem uma lembrança muito boa, Fê, porque é o que a gente cai na onda da precarização do trabalho, né? Infelizmente, no Brasil ainda, a gente tem pouquíssimos profissionais bem remunerados. Isso, também. E a educação, esses cursos são extremamente caros, extremamente excludentes, não é todo mundo que é capaz de fazer. Um curso básico nível 1 é R$2.500. Um nível 3 é R$15.000. Um nível 4, que é o diploma que eu tenho, vai sair cento e poucos mil reais. É muito dinheiro para você ser autoridade nesse assunto. Você pode estudar sozinho? Pode, mas a gente sabe que com um curso estruturado e tal, então é muito caro, é muito excludente. A precarização do trabalho de um sommelier no Brasil é notável, assim, se paga muito pouco, e ainda, então assim, são poucos os grandes restaurantes, né? A gente tem ali, lógico, grandes restaurantes que são escolas, Michelin, que são coisas assim, que pagam muito bem para um sommelier, mas essa pessoa fala línguas, essa pessoa fez um curso desse, e aí assim, a gente conta nos dedos quem são no Brasil, a gente sabe onde tem um bom sommelier no Brasil, e esses caras são incríveis, são pessoas que levam a cultura do vinho, mas diferente de países europeus, onde a cultura já existe. Às vezes ele não estudou, mas ele vive aquilo. Mas o tio tem uma quinta, porque você tá na Itália, o vizinho fez vinho, ele já fez vinho desde que era pequenininho. O que acontece em Portugal, na Espanha, na Itália, na França, é que o vinho faz parte da cultura. Que você tem isso no Rio Grande do Sul. Ali, os colonos, eles têm isso na cultura deles. Mas a gente não tem isso no Brasil inteiro. São Paulo, a gente ainda é muito os vinhos europeus, os vinhos, né, ou chileno, argentino, mas assim, a gente não tem a cultura de saber, de conhecer. Talvez isso seria um caminho, né? Olha, a pergunta que eu sempre faço num curso básico, eu pergunto, o vinho só pode ser feito de uva? O pessoal buga. Ninguém sabe responder. Aí alguém sempre vem, olha, mas então, tem vinho de jurubeba na cara da minha tia, tem vinho de maçã. Não, gente, vinho é feito de uva. Então, assim, o básico do básico, que o vinho é feito de uva, todo curso que eu dou, as pessoas bugam. As pessoas não sabem responder essa pergunta.
Então não faz parte da nossa cultura o vinho. Sabe A gente mais, tem que... as pessoas não sabem o que é um vinho de mesa aqui no Brasil, um vinho fino. Então são coisas muito básicas que boa parte da população, e até quem senta em mesa assim com vinhos caríssimos, não sabe. Então a gente não tem cultura, não tem educação ainda. E a educação, por isso que eu falo, é o caminho, é o caminho, no final. É o caminho. Se o jovem começa a buscar, ele vai começar a exigir, porque ele vai dar o tom do futuro. Eu quero isso, eu gosto. E conteúdo, né? Ainda bem que a gente vive também na era do conteúdo. E o conteúdo, quem sabe buscar bom conteúdo, tem conteúdo a rodo, né? Exato. Tem coisa boa. Só tem que conseguir fazer a curadoria. Tem que fazer a curadoria, tem muita coisa boa, muita coisa ruim, mas sabendo fazer a curadoria se encontra muita coisa disponível. Exatamente. E, Karine, a gente infelizmente está chegando ao fim do nosso episódio. Tem várias perguntas aqui que a gente não conseguiu fazer. O papo estava tão maravilhoso. Falei que eu falo muito, gente. Então, toma cuidado. Não, foi muito, muito bacana o papo. Legal. E a gente sempre tem 2 perguntas que a gente faz para fechar o nosso episódio. A primeira delas é o que você desmistificou na sua vida? Eu acho que a principal coisa que eu desmistifiquei na minha vida é que eu, sendo mulher, eu posso o que eu quiser. Eu acho que eu tinha esse mito. No patriarcado, a gente é ensinado a... Nem tudo você pode. Mulher nem tudo deve ir. Nem todo lugar vai. Nem toda roupa pode usar. Eu posso. Por que eu não posso? Então, eu acho que essa foi uma das coisas que eu mais desmistifiquei na minha vida. Foi quando eu aceitei que eu podia... Eu posso sim ser presidente, eu posso sim ser voz, eu posso sim entrar numa degustação com as maiores cabeças de vinhos do mundo na Inglaterra, e todos têm 400, 500 anos na família de conhecimento. Por que eu não posso estar lá também? Eu vou estar lá. Então, eu acho que isso foi o que eu mais desmistifiquei na minha carreira. Assim, foi mais, eu falei, eu vou estar. Maravilhoso. E a segunda, né? Que legado que você gostaria de deixar? Olha, legado eu acho uma coisa um pouco narcisista, assim. Eu acho que só de eu ser sempre a primeira de muitas, eu acho que eu posso abrir portas para muitos. Mas eu acho que o legado que eu quero deixar, para essas pessoas lembrarem que eu passei, é que eu tentei o máximo ser justa com as decisões que eu tomei, com o que era possível fazer. Eu acho que eu não tenho ambições assim de, nossa, ser lembrada, não, eu acho que assim, se eu puder abrir portas para pessoas fazerem o que eu fiz de forma justa e de forma empática, eu acho que é um grande legado, assim, pessoas repetirem o que eu faço de forma empática. Eu acho que é um legado que eu queria deixar. E com a paixão, né? Com paixão, que eu aprendi a ter. Com paixão, eu falo hoje, tudo quando você faz com paixão, o legado acontece, tudo. Exato, você gosta muito do que você faz. Né? Exatamente, eu adoro. Hoje em dia eu tenho muito prazer de ser apaixonada pelo que eu faço. Eu também adoro o que você trabalha, eu sou apaixonada também. Bom, que legal. Que delícia, obrigada. Foi um prazer, menina, obrigada. E quem quiser continuar essa conversa com você, onde que podem te encontrar? Em redes sociais? Tô no Instagram como K Vilela, no TikTok como Karine Vilela, no LinkedIn legal. Como Karine Vilela. O bom de ter nome diferente, que é Karine, é fácil me achar. Você colocou Karine Vilela, você acha em qualquer lugar. Apareceu. Só tem eu. A gente vai colocar também na descrição para todo mundo poder entrar em contato com você. Mais uma vez, foi um grande prazer. Muito obrigada. Vamos marcar mais coisas. Compartilhar. Com vinho agora. Com vinho. É verdade. E para vocês que ficaram até aqui com a gente, muito obrigada. Curta, compartilhem esse conteúdo de qualidade, precisa ser disseminado. Um beijo e até a próxima. Um beijo, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Adorei. Obrigada.